Fernando Diniz mais perto do Vasco, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que Fernando Diniz está mais perto de virar técnico do Vasco. O Santos e o Vasco disputavam a contratação do treinador. A imagem de uma invasão com mais de 100 torcedores no centro de treinamento do Santos, na tarde dessa segunda-feira, fez com que o Diniz descartasse de vez treinar o Santos. Não à toa, ou não por coincidência, horas depois o Santos confirmou a contratação de Kleber Xavier. Diante da recusa do técnico Fernando Diniz, o Santos avançou e fechou com o ex-auxiliar técnico do Tite. Dessa maneira, sobrou ao Fernando Diniz a opção de treinar o Vasco. Uma série de reuniões tem acontecido desde essa segunda-feira, dia seguinte à demissão do Pedro Caixinha. E há mais um encontro marcado para essa quarta-feira para tentar sacramentar o acordo. A maior dificuldade hoje é de convencer o Diniz a aceitar uma redução salarial. Ele vinha num patamar de R$1 milhão mensais. O Vasco alega que não pode pagar mais do que os 600 mil que bancava para toda a comissão técnica do Fábio Carille, mas existe otimismo das duas partes e a tendência é de que o Diniz assuma o Vasco, não para o confronto contra o Operário pela Copa do Brasil, mas no final de semana contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso café logo cedo para bater papo sobre a nossa paixão. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante, não passa sem deixar o like, comenta, que tal a investida que o Vasco fez em Luiz Castro, bom nome? Vamos debater, eu vou trazer detalhes exclusivos sobre esta negociação. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, a sua casa é o fanático vascaíno. Olha só, galera, presta atenção, hein? Tem jogo amanhã. Sim, 1º de maio, 4 da tarde, a estreia do Vasco na Copa do Brasil na terceira fase. Jogo de ida. Vamos encarar a equipe do Operário, com o Felipe de treinador, ele que interinamente assume o time, não deve fazer modificações drásticas, até porque o tempo foi pequeno, mas alguns incrementos. Tietê, por exemplo, viajou com a delegação, muito legal a volta do Tietê, jogador que faz falta, uma peça importante no elenco, seja ele como um jogador titular ou um reserva imediato, daqueles 5 que sempre entram nas partidas. Então, uma boa o Tietê ter voltado à equipe do Vasco da Gama e ser relacionado, o que também significa que ele conseguiu resolver o problema familiar que tanto o agoniava e ele não conseguia trabalhar com calma, né? Então, bom retorno ao Tietê. Paê e Maurício Lemos seguem de fora, ainda entregues à parte da recuperação do pós, né? Sai da fisioterapia para ir para o campo, aquela transição, os dois ainda estão fazendo um trabalho e não estão à disposição do Felipe. Contra o Palmeiras, acho muito cedo. Provavelmente para a viagem, né, que o Vasco depois pega uma viagem longa, Puerto Cabello, Venezuela, Vitória em Salvador, tem também a volta, aí depois pega o Lanús na Argentina, enfim. Mas aí, dentro dessa viagem, muita gente pergunta assim, Azevedo, e aí? O Vasco vai anunciar o treinador quando? Ele já dirige contra o Palmeiras? Vai ser o Fernando Diniz? Bom, eu quero trazer informações exclusivas para vocês sobre Luiz Castro. Depois eu vou falar sobre isso. Hoje o Vasco vai divulgar o balanço da SAF e do clube. Vou explicar daqui a pouco. Vamos falar de Luiz Castro logo para não perder tempo. Luiz Castro foi procurado pelo Vasco da Gama. O Vasco foi entender em que momento está da carreira o Luiz Castro, que deixou a Arábia, foi demitido, mas recebe do clube árabe. Se ele acertar um contrato com qualquer clube de qualquer parte do mundo, há interrupção do pagamento do contrato que está em vigência. É como se ele estivesse trabalhando. Os caras não quiseram mais ele lá. Falaram assim, beleza, vai para casa, a gente paga em casa. Aí se eu acertar um novo contrato, esquece, aí a gente para de pagar. Por isso, até junho, o Luiz Castro não pode e não quer assinar com nenhum clube porque não vai abrir mão de receber a grana que é pesadíssima. Bom, diante disso, o Vasco já olhou e falou assim, caramba, só em junho? Mas ok, qual é a pedida?
Tá sentado, torcedor? 3 milhões de reais. Só para ele. É muito dinheiro. Para o mercado brasileiro, eu não conheço nenhum técnico que receba isso. Aliás, jogadores, talvez 2, 3 no máximo. Então, é uma pedida de quem não quer trabalhar no futebol brasileiro e não mira o futebol sul-americano, que tem todo o direito, Luiz Castro. Um treinador de renome, com espaço na Europa, mas é um salário que para o mercado sul-americano não encaixa, nem no Brasil. Ah, mas o fulano... Eu não vejo nenhum, que eu saiba, treinador ganhando 3 milhões de reais. Bom, vira a página, não dá para ser o Luiz Castro, mas demonstra a visão que o Vasco tem do profissional que vai assumir o time. Porque eu tenho lido muito nos grupos de WhatsApp, ouvido mensagens, e a galera vai debatendo, e cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião, e eu acho que todas têm que ser respeitadas e levadas em consideração. Porque em determinados momentos, algumas abrem o teu olho e falam assim, não tinha atentado para isso, o teu horizonte amplia. Então eu acho importante. Agora, em nenhum momento, converso com muitas pessoas do Vasco, pessoas da bola, em nenhum momento, o Vasco, em nenhum momento, cogitou deixar o Felipe treinador efetivo. Se ele for bem contra o Operário amanhã, se ele ganha do Palmeiras, o time joga bem, por que não? Nem o Felipe quer. Já falei lá atrás e repito. Em caso de insucesso, que vai acontecer, com qualquer treinador acontece, e tiver que demitir. Ele não foi contratado para essa função. Eu só não tenho uma explicação por que o Luizinho Quintanilha não assumiu o time, que é da comissão técnica efetiva. Mas também é só um detalhe. Não muda, o preço do dólar não sobe, o euro não desce, enfim, nada muda, né? Então, Luiz Castro descartado. Então o Fernando Diniz é a bola da vez? Então, o Fernando Diniz é um treinador que conta com a simpatia do presidente Pedrinho, a visão de jogo encaixa com a visão que tem o Pedrinho, porém não é o único nome que o Vasco está trabalhando. Perguntei ontem a uma fonte de dentro do Vasco que me disse o seguinte, falou, olha, não descarte outros treinadores. Xiii, cortei o dedo e tomei 3 pontos. 3 pontos é vitória fora de casa. Vitória fora de casa é topo de tabela. Topo de tabela é Sportingbet. Faz o Sportingbet aí! Que fala em português. Achei interessante, hein? Será que o Vasco vai trazer um treinador português que vai dar conta do recado, como o Arthur Jorge fez no Botafogo, o Luiz Castro no Botafogo, o Jorge Jesus no Flamengo, o Abel Ferreira no Botafogo, no Palmeiras, perdão. Opa! Mas o Vasco trouxe o Ricardo Sapinto e o Álvaro Pacheco. Não acertou nas escolhas. E aí me diz o seguinte, olha, o treinador que habla nesse momento é mais difícil. Ou seja, treinador argentino, uruguaio, difícil. Sampaoli descartado até pelo jeito dele, pelo staff que ele traz, então não tem a menor chance. Mas a qualquer momento a fumaça branca vai sair da chaminé. E aí pode ser até que para o jogo do Palmeiras já tenhamos um novo comandante. Bom, hoje, dia 30 de abril, você já deixou o like? Sim, Azevedo. Tava aqui, tá despertando, então deixa o like, não esquece. Comenta e compartilha, manda pra geral e se inscreve no seu canal. Amanhã tem jogo, hein? Bom, para fechar, hoje, 30 de abril, dia de entregar a declaração. Você já entregou a sua declaração de imposto de renda? Eu já entreguei lá com o pessoal do grupo RM Negócio, grupo que atende aqui a minha empresa, me deixa na cara do gol, já fiz meu imposto de renda, já sei o que tem que fazer e tal, mandei todos os recibos, tudo organizado e com antecedência. Mas hoje é a data limite. Mas Azevedo está fazendo propaganda, aproveitei e fiz, porque é o nosso parceiro aqui do canal, mas não é isso não. Eu quero trazer para você que hoje o Vasco vai divulgar, pode ser que no momento que você esteja assistindo o vídeo já esteja divulgado, o balanço da SAF e o balanço do associativo. No ano passado, houve um atraso bem grande do associativo, ou seja, do clube, na divulgação do balanço. E hoje, esses balanços serão demonstrados. Com quem conversei ontem, me disse o seguinte, falou, olha, os números foram surpreendentes. O Vasco conseguiu, pós-briga e saída da 777, que aí, no próximo dia 7, olha que coincidência, terá o julgamento da liminar, nesse ano, passar bem.
Aliás, você, torcedor, tem dúvida que um clube do tamanho do Vasco, com o apelo que tem de torcedor, bem gerido, é viável? É para você pensar. Eu vou tentar ao longo do dia hoje, não sei, não posso prometer, até porque muitos amigos estão envolvidos, mas eu vou tentar encontrar um espaço para que possamos fazer, se não hoje, mas talvez, eu vou ver se eu consigo encontrar um horário hoje para fazer uma live. Se eu conseguir, vai ser às 9 da noite, tá, gente? Para poder dissecar esse relatório que vai ser apresentado, né, a prestação de contas, o balanço do Vasco da Gama. Vamos ver se eu consigo fazer, se eu consigo trazer um especialista para falar com você, torcedor vascaíno. Um grande abraço e eu espero você meio-dia, hein? Na Conta KTO. Vou falar sobre Ryan, sobre outras vendas, enfim, muito mais. E meio-dia, eu, você e o Rei Kraus. Acabar com essa pose dele, acabar com essa marra. Tamo junto, galera! Ótimo! Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco, notícias do Vasco da Gama. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês. Vasco que está se preparando para enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, né, às 6h30 da tarde, o Vasco tem esse confronto aí difícil contra o Cruzeiro. Lucas Piton e Adson não devem enfrentar o Vasco, o Cruzeiro amanhã. Deve ser desfalques no time do Carille. Deixa a sua opinião, deixa o seu placar, o seu palpite. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!